Olá, nós estamos aqui ao vivo, iniciando a série Guiadas pelo Espírito Santo. Essa é a primeira live dessa série, e essa série ela vai falar sobre vários aspectos para a gente ser conduzidos à presença de Deus, para a gente estar mais perto dele, desenvolver nosso relacionamento com ele, vivendo uma vida guiada por ele. E isso de verdade é possível. Bom dia! Vamos esperar o pessoal ir chegando aí. E a gente tá assim, com muitas expectativas de que Deus vai nos abençoar muito com esse período de busca, né? É todo um período de regar em oração, né? Cada live, cada momento, com certeza Deus vai nos abençoar muito nesse período. Tô esperando um tempinho pro pessoal entrar. Oi, pessoal. Oi, Dani. Dani já chegou. Minha mãe, Estezinha, Miriam. Que bom te ver aqui, Miriam. A gente vai ter um período assim em que vocês podem conversar, mas depois a gente vai desativar as notificações, as conversas, para a gente poder interagir, né? Passar o que Deus quer que a gente converse. E aí vocês vão anotando as perguntas e um tempinho antes de encerrar a live, a gente ativa novamente as conversas, né? Para vocês poderem fazer as perguntas pra gente. Eu vou chamar... Oi, amor. Vou chamar a Dani logo para ela participar com a gente desse momento aqui. Graça e paz, Gustavo. Prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Daniela. Seja bem-vinda a esse ambiente de busca a Deus, de crescimento, de sentir a presença dele. Com certeza o Pai está aqui alegre conosco. Amém. Ai, gente, a Thaísa, eu não acredito. Ai, que alegria. Bom dia, que prazer te ver aqui. Chega, meu olho encheu aqui agora. Antes da gente iniciar, nesse momento aqui, o pessoal pode ir falando, tá? Daqui a pouco eu vou desativar as notificações, só pra gente, como eu falei anteriormente, pra gente poder focar no que Deus quer que a gente compartilhe com vocês. E mais no final da live a gente ativa novamente para vocês fazerem as perguntas. Antes da gente entrar propriamente no assunto, que a Dani vai abordar mais pontualmente, né? Da gente ouvir e identificar a voz de Deus, eu quero só falar alguma coisa, um panorama sobre Deus falar, né? Sobre o falar de Deus. Deus é Deus de relacionamento. Ele nos gerou para se relacionar conosco. Ele não teve nunca o interesse de fazer a gente para poder ficar distante dele. Para ele ficar lá no céu, longe, aquele ser assim inatingível, e a gente aqui, né, distantes dele. Não, ele fez a gente para se relacionar. E aí eu queria compartilhar com vocês a memória do Éden, né? A palavra fala que Deus ia sempre, cada vez mais, todos os dias se relacionando com Adão. A palavra fala que na viração do dia, né? Quando o sol se pôr, Deus ia lá conversar com Adão. Então Deus fez o homem para ele se relacionar. Só que durante a trajetória, nós conhecemos bem a história, o homem se desconectou disso. E ele perdeu essa comunhão com o eterno, né? E aí passa todo o período da história que a gente bem conhece, quando vem Jesus para novamente nos devolver essa conexão com o Pai. E aí quando ele faz aquele sacrifício, ele nos dá o acesso, ele quebra aquele véu que tinha de distanciamento. Porque por um bom tempo, Deus se conectava com o homem, assim, um homem, um profeta, uma pessoa. E ele manifestava
mas a conexão com o homem estava quebrada. Mas aí, quando Jesus veio, ele quebrou esse véu, ele quebrou algo que nos impedia de nos conectar com Deus e devolveu a nossa comunhão com o Pai. Tudo foi para novamente nós nos conectarmos com Ele e não para a gente continuar distante. E Deus me trouxe muita memória buscando por essa live aquele texto que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. E o Espírito Santo me soprou assim no coração: olha, esse texto fala de todo o relacionamento de uma vida de uma pessoa com Deus. Ele está, eis que estou à porta. Eu não estive e eu não estarei. Eu estou agora. O tempo de Deus é hoje, é agora. Ele quer agora se conectar conosco. Ele está à porta, presente, sempre. Então, ele está batendo. E o interessante é que fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Aí Deus já está falando que a forma dele bater é falar. Então, ele já está falando conosco. E aí ele fala de várias formas, que a gente vai falar aqui, com certeza a Dani vai abordar também sobre isso. Ele fala, com cada pessoa ele vai falar de forma personalizada. Porque Deus, ele tem o desejo de estar perto de nós. Ele não vai se conectar comigo do mesmo jeito que se conecta com a Dani. Uma outra coisa pode ser parecida, ainda mais nós duas, né? Mas, no geral, Deus, ele sempre quer ter alguma coisa só nossa. Aí, igual ele fala, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, né? Ele quer aquele momento com a gente. Ele tem esse desejo ardente por ter a gente por perto. Então, é interessante que a gente tenha essa visão durante todo esse período que nós vamos conversar. Deus está aqui agora, batendo a porta. Ele usa pessoas, ele usa o que ele quiser. Ele usa a natureza, ele usa a criação, ele usa sonhos divinos, ele usa dons espirituais. Mas nós queremos aqui desmistificar, sabe? Que não é algo assim... Deus pode sim se manifestar por anjos, por várias formas. Mas a forma primordial dele é simples, sabe? É dentro de nós. É um louvor que ele põe na nossa memória. É algo... E aí ele vai desenvolvendo o relacionamento. Então, só para fechar esse período aqui que eu estou dando essa introdução, o versículo que eu abri foi: eis que estou à porta e bato. Então, ele vai bater de várias formas. Se alguém ouvir e abrir, então não é só ouvir, porque muita gente crê, muita gente vê, muita gente, eu creio em Deus. Mas você está abrindo a porta para ele entrar? Para ele fazer morada? Ele quer entrar e ele quer cear com você. É o que é a ceia? É a comunhão. É a comunhão mais íntima que a gente tem com o Pai. Então, ele quer entrar, ele quer cear com você. Ele quer ter comunhão com você. Então, é ouvir Deus. Então, muita gente fala: eu sei que Deus existe. Eu acredito em Deus. Ele fez um milagre na minha vida. Uma vez, sabe, eu passei não sei aonde e Deus falou comigo. Deus usou uma mulher de Deus para falar comigo. Ei, Deus está batendo a porta. Abre a porta, deixa ele entrar, fazer morada dentro de você. Porque o que ele quer é que você seja o templo do Espírito dele. Então, fechando esse panorama, hoje nós temos acesso ao Pai. Deus pode usar sacerdotes para falar conosco. Sim, pode usar profetas, pode usar seu pastor, seu amigo, seu pai, sua irmã. Mas não é essa a forma primordial que ele quer. Ele quer se conectar com você. Então, às vezes, a gente está numa luta tão desesperada e eu vou na igreja para Deus falar comigo. Vou ali porque fulano de tal tem unção. Ei, ele só quer que você entre no quarto, feche a porta, conversa com ele em secreto, que ele vai falar no teu coração. Tá bom? Então, só esse panorama. Dani, compartilha conosco o que o Espírito Santo te deu. Só complementando o que você falou, sobre essa questão da unção, né? Algumas pessoas acham que a unção é só para algumas pessoas, que só algumas pessoas têm a unção. Mas, na verdade, a unção está disponível para quem quiser. É só você... Exato. É só você dar um passo de fé, é só você
de fato, deixar o rio fluir dentro de você e acreditar que ele habita em você, né? Em nós. Exato. E a primeira coisa assim, que eu posso compartilhar sobre como ouvir a palavra, a Deus, né, falando com a gente, a primeira coisa que vem no meu coração de compartilhar é aceitar que você é amado. Você não precisa fazer nada, o amor dele é incondicional. Ele já ama você, independente de qualquer coisa que você faça. E quando você acessa e você sente, como você sente esse amor? Apenas não rejeitando e reconhecendo o que ele já fez por você, né? Exato. A demonstração de amor de Deus. Um dia minha sobrinha me perguntou assim, tia Dani, mas se Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é uma coisa só, como assim? E cada um tem uma função, né? E aí, engraçado, no dia eu respondi uma coisa para ela, mas me veio agora de falar isso, que Deus, ele amou tanto a gente, que ele tentou de todas as formas nos guiar na Terra. Ter um relacionamento, estando lá, através dos sacerdotes no Velho Testamento. Mas ele viu que a nossa dureza da cabeça e do coração impedia isso. Então, o que ele fez? Ele se partiu em 3. Ele tirou o coração dele, que é Jesus, tirou o espírito dele e falou assim, vai para a terra ajudar esse povo para que eles consigam ter Amém. Exato. Então, assim, o amor dele é tão grande que ele se dividiu em 3 pessoas. Os 3 são um, mas ele se dividiu para que a gente pudesse ter acesso e conseguisse ouvir, conseguisse se conectar com ele. Às vezes as pessoas escutam Deus vendo coisas na mente, né? Eu lembro a minha primeira visão, eu falei assim, pai, como que é ter visão? E meu pai falou assim, minha filha, às vezes parece que é uma coisa da sua imaginação, assim, sabe? Parece que tá lá dentro. Então, assim, mas você vê algo muito nítido na sua mente, você ouve uma voz na sua cabeça, o seu coração dispara quando alguma coisa conecta de Deus no seu coração. Assim, lógico, em outras formas, né? De ver anjos em forma de pessoas já aconteceu. Mas o mais importante é que é sutil. A gente às vezes não escuta Deus porque a gente não está atento, sabe? Às vezes ele está falando com a gente. Você quer ver uma coisa interessante? Às vezes Deus está falando com a gente com coisa simples. Você está, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar num ponto de ônibus e falar assim, nossa, eu precisava tanto que o ônibus passasse agora, senão eu vou me atrasar. Na hora o ônibus passou. Sabe? Às vezes você tá saindo de casa e sente que vai precisar de uma coisa e o seu coração fala assim, pega tal coisa, você vai precisar. Você não dá atenção, chega no meio do dia, você lembra, caramba, bem que me veio à mente, que eu precisava daquilo. Então, assim, é muito simples, o tempo inteiro são insights, são pensamentos que você acha que é surreal, mas não é assim, é ele, assim, minha filha, olha aqui, ó, você vai precisar disso, olha, eu tô aqui falando com você. Às vezes você está no culto e um louvor falando no teu coração, é ele tocando no teu coração, a palavra vem direto com uma oração. E é isso aí que você falou, uma vez eu estava na roça dos meus pais e a minha filha tinha 6 meses e eu coloquei ela para dormir na cama e aí quando eu estava saindo, ela só tinha 6 meses, ela ainda não rolava, mas aí eu coloquei os travesseiros e deixei só uma vaguinha assim, aí eu olhei. E aquilo me incomodou de um jeito. Eu fui na porta para ir embora, mas não deixava de... Ela vai cair ali. Desse jeito, vinha certeza no meu coração. E aí eu peguei e voltei, coloquei um carrinho dela naquela brecha. E fui para a cozinha. O que aconteceu? Ela caiu. Só que se não tivesse o carrinho, o tombo teria sido muito pior. O carrinho amorteceu. Depois eu fiquei pensando, gente... Foi o Espírito Santo que me avisou. Volta, põe o carrinho que ela vai cair. E aí a gente para... Quantas vezes Deus fala... Alguma coisa você pensou assim, gente, eu pensei nisso, eu podia ter feito. É fé. Ele está falando com você. É ter essa certeza. Deus está comigo, Ele quer falar comigo, Ele quer me dar livramento. Ele quer me dar... em qualquer área da sua vida, né? Complementando isso que você está falando, né? Ele tá ali, às vezes um louvor, né? Às vezes eu acordo e tá um louvor na minha mente. Agora, às vezes, a gente não dá ouvido, que é o que ele tá falando. Eu tô batendo. Se alguém ouvir e abrir, né? Porque, às vezes, ali, se a gente não parar pra poder ouvir, opa, por que esse louvor tá na minha cabeça? Hoje eu já tô mais esperta. O que eu faço? Acordei com o louvor na cabeça, já acordo de manhã já põe o louvor. Já quero saber o que ele quer falar.
E aí, às vezes, eu me quebrando, porque era algo que eu tinha orado no dia anterior, era algo que tinha acontecido na semana, era algo que ia me dar a resposta de alguma coisa que eu estava pedindo. E aí eu falo, Deus, obrigada por esse amor. Então, é você se permitir se relacionar, porque eu acredito que você vai falar disso também, mas relacionar com qualquer ser humano, você tem que dar espaço. Você não começa se relacionando com uma pessoa dando os seus maiores segredos. Então, às vezes, as pessoas ficam esperando, eu quero ver um anjo. Se um anjo não aparecer na minha vida, calma, amigo. Você está começando a sua caminhada com Cristo, ele vai falar com você, e mesmo com muitos anos, isso não tem a ver com anos, tem a ver com intimidade. O quanto você dá espaço para você ouvir. Então, começa de pouquinho e vai ouvindo. E mesmo você tendo experiências grandiosas, você vai ver que o dia a dia, aquela experiência daquele louvor, que às vezes aquela experiência pequena que você pode dizer, são as melhores. É você sentindo o amor dele o tempo todo com você. Então é só você não endurecer seu coração, né? Tem outro versículo que fala, né? Aquele que ouvir a minha voz, não endureça o coração. Então, você está ouvindo, dá espaço. Vai se relacionando, que aí vocês vão crescendo em intimidade, igual qualquer pessoa. É confiar nele. E por que a questão do amor é tão importante? Porque quando você não se sente amado por ele, quando você acha que Deus é um Deus distante, que não está presente no seu dia a dia, que não está em você, quando você não tem essa compreensão, você acha, essa distância, esse sentimento de distância faz com que você, de fato, se desconecte dele. E aí leva esse pensamento do tipo, não, tem que aparecer um anjo na minha frente. Gente, Elias estava debaixo de uma árvore, ele queria um sinal. Foi um sopro, um vento, sabe? Foi um sopro de vento que falou com ele. Não foi trovão, não foi nada disso. Então, assim, a questão de estar atento. E a minha primeira experiência de ouvir a voz de Deus, eu lembro, eu tinha 17 anos, assim, de ouvir mesmo. Não com o ouvido, né, carnal, embora tenha pessoas que escutem, mas na mente, uma voz falando coisas na minha mente, foi quando eu tinha 17 anos, eu fui para Barreiras da Assistência, e eu tinha lido um livro, Prepare-se para a Guerra, da Rebecca Cabral, sobre isso, né, sobre como você ouvir Deus. E ela falou assim, começa a ficar mais em silêncio, para de pedir tanto. Então pergunte e espere ele te responder. E aí eu fui para um rio, a gente foi para um rio, e aí eu sentei lá, me afastei de todos os jovens que estavam nessa evangelização, nesse encontro. Me afastei de todo mundo, fui pro rio lá em cima, sentei lá e fiquei assim. Deus, foi engraçado até, né? Quem soubesse... Mas é isso mesmo. Deus, por que isso? E fiquei em silêncio. Do nada veio na minha cabeça a resposta. E não era uma resposta de mim, porque eu jamais pensaria naquilo. Tem uma pessoa que fala bem assim, a maior prova de que é o Espírito Santo falando com você, é Deus falando com você, é quando vem uma coisa surreal que você jamais, quando sair algo da sua boca, que não veio de você, que você jamais pensaria naquilo, tenha certeza, não é você falando, é ele falando através de você. É ele falando com você, porque para falar através da gente, primeiro ele fala com a gente, a mensagem primeiro para na gente, para depois sair. E assim, é muito fantástico, porque aí você começa a sentir Deus no detalhe, aí você começa a ver quão importante a vida é. Quão importante esse relacionamento. Porque, assim, realmente é o relacionamento com ele, é o sentir amado, né? É reconhecer o que ele fez por você, independente do que você faça, entender que ele te ama, independente disso. Que isso vai te dar força para querer ter um relacionamento com ele profundo, né? Um relacionamento de busca, um relacionamento de leitura da palavra, um relacionamento de conexão profunda, né? Isso é fundamental. Eu falo muito isso, porque realmente sentir amado, entender o amor dele, que não é um amor humano, que por qualquer birrinha, não amo mais, que porque, não fez o que eu queria, não, já de repente meu amor diminuiu. Não, o amor de Deus não é assim. Ele ama você muito além, assim, ele olha pra você e não vê suas falhas, ele vê o que ele colocou dentro de você. Então, assim, ele olha pra você e vê o que tá dentro de você. E é isso, o amor dele é o tempo inteiro potencializado e acrescido por causa disso. Aí ele fica assim, meu filho, eu te amo, eu quero falar com você. Então, assim, me deixa chegar. Mas às vezes, pelo personalismo, pelo dia a dia, correria, a gente acaba negligenciando esses pequenos detalhes, essas pequenas falas de Deus. Eu tive uma vez uma experiência muito forte quando eu ainda morava no Espírito Santo.
E aí, uma vez eu fui passar as férias em Brasília. E eu quero falar agora, eu vou falar essa experiência para contextualizar com relação a coincidências. Porque às vezes também a Miriam falou uma coisa que é interessante. Várias pessoas estão falando várias coisas interessantes aqui, vocês vão ouvindo e tal, porque às vezes a gente não consegue ler tudo. Mas a Miriam falou uma coisa aqui. Às vezes as pessoas acham que é da sua própria consciência, né? E por isso ela ignora. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Se você tiver dúvida, fica na dica, pede um sinal. Deus sempre confirma. Sim. Fala, Deus, eu tô te ouvindo. É você? Fala comigo, me dá outro sinal. Mas não ignora. Quer dizer, não endureça o coração. A palavra fala isso, né? Que é igual o Rafael falou aqui, o Rafael Lima falou aqui. O segredo é a gente abrir a porta, é isso mesmo. Então, eu vou contar essa experiência nesse sentido. E aí eu cheguei em Brasília, estava vendo uma turbulência muito grande no Espírito Santo. Isso foi em 2010. E aí eu comecei a sentir Brasília diferente. Eu já morava no Espírito Santo há 3 anos. E eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Eu sentia que eu tava aquela sensação de pertencimento de novo, de Brasília. Coisa que eu não tinha sentido desde que eu tinha ido embora. E aí algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Eu comecei a sentir Deus me usar na vida de algumas pessoas de uma forma muito diferente. E aí eu senti ele falar, você vai voltar. Ah, mas eu não queria. Eu não queria, Dani sabe. Eu falava, eu não volto. Ela dizia que voltava, eu falei, eu não volto. E eu tinha acabado de formar 3 portas de emprego no Espírito Santo. Tudo fluindo perfeitamente bem. Pra que eu vou voltar? Na igreja, tudo maravilhoso. E aí, eu falei, Deus, fala comigo. É você? É sobre isso que eu quero dizer. E aí eu lembro que eu estava fazendo um curso, mesmo nas férias. Eu aproveitei o tempo que eu ia fazer a prova da OAB, então eu fiquei 16 dias em Brasília fazendo um curso, para quando eu voltasse para o Espírito Santo, eu já voltasse para fazer a prova. Só para vocês entenderem. Eu estava no ônibus e eu orei. Falei, Deus, eu estou sentindo uns negócios diferentes, só que eu não quero aceitar isso. Só que a sua vontade na minha vida prevaleça, por favor. Eu só quero um sinal, é isso mesmo. Você quer que eu volte? E eu, falando com Deus no ônibus, desci e fui subir para o curso. Quando eu entrei no curso, era o primeiro dia do curso. Que eu entrei, o professor era um professor meu da faculdade quando eu morava em Brasília. Entenda, 3 anos antes. Meu professor da faculdade, que eu tinha começado em Brasília. Ele olhou para a porta e falou, Ruth? Eu falei, Jesus. Parou a turma, eu fiquei até calada, assim, achei estranho até ele lembrar de mim. Que assim, oi, sentei. Quando eu tava, aí deu um intervalo, ele veio falar comigo. Menina, mas que bom que você voltou, eu tô montando uma equipe. Tô precisando, você é uma aluna assim, você é uma pessoa assado. E, nossa, foi muito bom te ver. Quero fazer uma proposta de emprego. Volta para Brasília que você tá empregada. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu arrepiei a cabeça aos pés. Eu só lembrava de eu orando no ônibus. Deus me dá um sinal. E se eu tivesse levado para coincidência? E se eu tivesse levado para coincidência? Ah, que coincidência, hein? Se eu tivesse, na verdade, ignorado, porque no fundo eu não queria voltar. Porque a verdade é essa, eu não queria voltar. Mas eu vi Deus ali, eu me arrepiei toda. Eu fiquei até parada olhando para ele assim. Falei, não, mas eu tô morando no Espírito Santo ali. Vai lá, faz a prova e volta. Tem lugar aqui para você. Eu tô montando a equipe. Gente, você é uma pessoa assim, sabe? Foi elogiando para honra e glória de Deus, é claro. Porque ele nos destaca, né? Onde a gente vai, ele nos destaca. Mas eu fiquei assim assustada e eu sabia. Eu tive que ir pro banheiro para chorar. Eu senti a presença do Senhor me envolver. Eu senti ele me abraçar. E ele falou comigo, não fica com medo. Eu tenho um lindo destino para você aqui em Brasília. E aí eu simplesmente abracei aquela experiência. E pedi mais uma confirmação. Na mesma noite eu tive um sonho. Porque eu fui me abrindo, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Não ignora porque você acha que é coincidência. Fui me abrindo. Aí ele deu um sinal. À noite ele me deu um sonho. Aí de manhã ele foi confirmando por outra pessoa. Entende? Aí a coisa vai crescendo. Bom dia, bom dia. E aí eu sei que o Espírito Santo foi me confirmando. Então, só para fechar isso, essa experiência, porque tem muita coisa que desdobra disso, mas só para você entender. Deus, ele quer falar. E aí você se abre por um pouquinho, um sentimento, às vezes uma sensação. Conversa com ele. Pede sinal. Ele vai começar a falar com você.
e as coisas vão tomando uma dimensão maior. E fica atento, tem que ficar atento, né? Porque às vezes é uma coisa muito sutil. Eu lembro que no meu primeiro E se sentir amado. Se sentir amado é fundamental. Sem se sentir amado, você não consegue entender que é Deus falando com você, porque você se acha indigno de Deus falar com você. Então, vem dele inconscientemente. Não é algo controlado, é inconscientemente. E é uma coisa interessante que o meu primeiro emprego, eu lembro que eu virei o ano na igreja pedindo, em 2009, falei assim, Deus, eu preciso de um emprego, preciso de recurso, morava no Espírito Santo com você. E eu lembro que na minha entrevista, e eu ficava pedindo muito isso, né? Já tinha mandado o currículo para um monte de lugar. E aí eu lembro que eu estava na igreja, eu estava na entrevista, e aí o cara falou bem assim para mim. E não era, eu queria um estágio, eu não queria trabalhar 8 horas por dia, porque ia começar a faculdade. E aí o cara pegou e falou assim, o rapaz que estava me entrevistando falou assim, você tá pronto para começar agora? E assim, ele tinha falado que era 8 horas por dia, ou seja, todo o oposto do que eu queria. E aí eu falei bem assim, gente, não tem condição. Tipo, eu queria um estágio, não queria trabalhar 8 horas por dia. E aí quando ele falou, você tá pronto para começar agora? Eu falei assim, tá bom. Tipo assim, pra mim foi num impulso. Aí ele saiu da sala e eu peguei e falei assim, Deus, me dá um sinal de que é para eu aceitar mesmo, que é isso mesmo. Quando ele voltou, aí eu comentei, eu falei assim, nossa, eu tô assustada, tá tão rápido. Ele respondeu bem assim, um cara que nem era assim cristão, né? Ele falou bem assim, às vezes a gente fica pedindo algo para Deus e quando vem quando a gente menos espera, vem numa coisa muito veloz. Aquilo para mim foi a resposta, porque eu tava com dúvida. Mas como assim uma pessoa que nem sabia nada da minha vida sabia que eu tava pedindo muito tempo para Deus? Então, assim, Deus usa todo mundo o tempo inteiro. Só que quando a gente não consegue enxergar Jesus nos outros e acha que Jesus está só dentro da gente, a gente não consegue enxergar o Jesus no outro, quando a gente não consegue ter a ideia de que o outro também vai ser usado e pode entregar chaves fundamentais para virar coisas na nossa cabeça, para romper nosso destino, a gente começa a negligenciar as pessoas, a gente começa a negligenciar os sinais. Porque, primeiro, se você não se sente amado, você se sente indigno de Deus falar com você. Segundo, você começa a acessar a arrogância de que ele só fala com você em um secreto, só com você. Ele não pode usar outras pessoas, até pessoas que você julga ser inferior a você. Mas, na verdade, não importa. A Bíblia, gente, assim, a Bíblia fala... Usou até a mula. Deus usa qualquer coisa, às vezes... É um sol lindo que vem e Deus fala no teu coração. E uma vez eu vi... Um filme! Isso cenas para os próximos capítulos. Usa tudo. Quando você é um ser espiritual, você discerne das coisas espirituais. E uma coisa fundamental assim, que me veio aqui à mente é como que estar atento é fundamental. Não é que você tem que ficar andando que nem um zumbi na terra. Você só precisa, de fato, entender que você é amado. Para você começar a ter um relacionamento com ele e entender que nada do que você faça o afastará desse amor. Porque não depende do que você faça, ele já te ama, ele te fez. Gente, Deus nos fez. Ele sabe todas as nossas possibilidades de erros. Mas ele não está focando nisso, ele está focando no propósito que ele colocou no nosso coração. E assim... Como ele nos vê. E como ele nos vê, porque ele olha para... É igual aquela passagem do endemoniado. Todo mundo olhava, não, ele é endemoniado, do gadareno, né? Endemoniado. Não me importa o que ele é agora, como como ele está agora, importa o que ele é. Como Deus o fez, qual o propósito que ele tem. E é isso que nos legitima para poder acessar esse amor, acessar esse ouvir, essa intimidade. Mas aí Deus não entra no nosso livre-arbítrio. Você tem que decidir, você tem que querer ter um relacionamento com ele. E aí, abrir a porta. E ele vai falando, e vai falando. Eu tenho vivido experiências de estar no culto, assim, aí Deus fala assim, vai falar com aquela fulana ali. Aí eu falo assim, não é Deus, mas como assim? No início eu não falava. Eu falo assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doida. No início eu falava, né? Tô ficando doida. Aí eu comecei a falar, você quer saber? Vou ser ousada. Eu vou lá falar. Rapaz, às vezes eu não tinha nada pra falar, mas quando eu triscava na pessoa, quando eu chegava perto, vinha tudo, assim, tipo... Ou seja, você, não é sobre você, é sobre ele. Né? Não é porque eu sou fantástica, não é porque nós somos perfeitos. Não, perfeição na gente. Não... Se Deus quisesse pessoas perfeitas, ele teria feito robôs. Não teria feito humanos.
Com Não teria nos livre-arbítrio. dado o livre-arbítrio, né? A Não escolha. teria. E, na verdade, a escolha, Dani, é uma prova de amor. Porque Maior. ele, gente, pelo amor de Deus, ele não queria escravizar, ele tem o poder, ele criou tudo, ele podia fazer a gente simplesmente obedecê-lo sabe, ser robôs, ame, ame, ame. Deus não quer isso. Ele nos fez para se relacionar conosco. A gente, a imagem e semelhança dele. Ele sonhou com a gente para se relacionar com ele. E não tem coisa melhor do que uma pessoa fazer uma coisa pra gente de bom grado, né? Você conquistar o amor da outra pessoa. Em qualquer relacionamento assim, você conquistar a confiança dela. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele ama a gente, o livre-arbítrio. Às vezes as pessoas ficam lá, poxa, é sacanagem, ele sabe que eu vou escolher errado. Deus está aqui, ó, batendo a porta, tentando te ensinar, mostrando os sinais. Aí você erra, não desiste não. Levanta, porque na cruz Cristo te deu a graça. Então pede perdão e vai de novo, porque ele só quer chegar perto de você. Onde você ia errar, ele já sabia, o que ia acontecer, ele já sabia, mas ele não desiste. Então ele vai. O livre-arbítrio é amor, é respeito por É uma você. coisa. Falaram assim pra mim, me perguntaram uma vez, né? E eu ouvi uma pessoa responder uma coisa que virou uma chave na minha cabeça. Falando assim, eu sabia que Adão e Eva iam comer do fruto, por que ele colocou aquela árvore lá? Aí a pessoa pegou e falou bem assim, se te oferecessem para ir para Ilhas Maldivas e que você nunca mais poderia voltar e ver sua família, que você só poderia ficar lá pro resto da sua vida, você iria querer? Aí um monte de gente falou assim, não é. E aí ele falou bem assim, entenda, um paraíso sem uma porta de saída não é um paraíso, é uma prisão. Nossa, Então, se é no isso. Éden Deus não colocasse aquela árvore, o homem não teria a opção, ele seria obrigado a ficar e se tornaria uma Ele prisão. seria escravo. Escravo. Deus não fez escravos. Deus torna livre todo mundo. Deus não fez escravo. Eu queria falar uma coisa, você está falando aí? Pode falar. Às vezes a gente não entende, por exemplo, o que é essa expressão, né? Escravos e livres. Isso é muito interessante, porque é assim, às vezes a gente acha que fazer o que a gente quer é ser livre. Só que quando a gente para observar, ser livre mesmo é você ter a opção de escolher fazer ou não. Se tem algo na sua vida que você não consegue deixar de fazer, então, por exemplo, uma vez você está assim, Dani, por que você não fuma? Porque eu não tenho vontade. Ah, não é por causa da sua igreja? Não tenho vontade. Ah, se eu quisesse, eu fumaria. Mas eu não tenho vontade, não é uma coisa, né? E assim, agora minha pergunta, aí eu perguntei pra pessoa, assim, agora me responde, você consegue deixar de parar de fumar? Ela era escrava. E você era livre. Porque não conseguia escolher não fazer. E achava que fazendo estava escolhendo. Porque, na verdade, se você faz algo que você não consegue deixar de fazer, isso é uma prisão. Aí você fala pro seu consciente, seu cérebro te engana, né? Não, você está escolhendo fazer. A hora que você quiser, você para. Como é que é a pessoa viciada em álcool? Não, quando eu quiser, eu paro de beber. Será? Não, eu bebo, aí depois eu me torno uma outra pessoa e essa pessoa vai mais, né? Tem um negócio da brincadeira. Só que, na verdade, você é livre quando você tem a opção de escolher fazer ou deixar de fazer na hora que você escolhe. Se você não consegue escolher não fazer, isso já é uma prisão. E por isso que em Deus a gente consegue, né? Porque ele nos dá a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Cristo, ele abre nossos olhos. Ele vai mostrando pra gente como que a gente às vezes, aprisionado a coisas que nos sugam energia, paz, suga o nosso domínio próprio, suga nossa felicidade, sabe? Natural. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente olha e fala, meu Deus, sabe? Por que eu fazia isso? O que era aquilo ali? E isso é um conhecimento constante, tá? Porque é igual ela tá falando, porque esse versículo aí de eis que abre a porta foi falado para a igreja, não foi para os ímpios. Às vezes a gente olha, não, mas eu já deixei Jesus entrar no meu coração. Você, amigo, deixa eu te falar uma coisa.
Todo dia tem um ponto novo que Deus quer entrar dentro de você. Todo dia tem algo novo que Ele quer mostrar para você. Então, para você acessar coisas novas em Deus, você tem que abrir mão de coisas velhas. É o vinho novo que não fica no odre velho. Não tem como. Você ter o novo de Deus, você tem que abrir mão de coisas. Você ter coisas de Deus, você vai ter que se esvaziar. De quê? De coisas que te impedem de ter aquele acesso. Por isso que eu até falei no vídeo da chamada, né? Deus quer nos dar chaves. É com esse intuito. É chave. Olha, filha, tá vendo isso aqui? Se você mudar isso aqui, você vai ter isso aqui. São chaves que viram na sua mente. Você fala, opa, não quero mais isso aqui não. E a gente só pensa em pecado, como prostituição, bebedeira e tal. Não, amiga. Você tem domínio próprio. Você é escravo da sua raiva. Você é escravo da sua razão. Sabe? O Espírito Santo vem falando essas coisas comigo. Deixa na minha mão, filha. Você tá querendo se defender por quê? Usa a sua defesa. E aí eu percebi que estava tomando espaço dentro de mim. Calma aí. E aí, agora que eu tô me esvaziando de algumas coisas, o Espírito Santo tá me dando novos acessos. E aí, então, é isso. Abrir a porta todo dia. Jesus entra num pedaço, ele vai querendo entrar. E quanto mais a gente dá liberdade, que o Nadan tá falando, a gente vai se livrando das... É só em Cristo que a gente consegue ter essa liberdade. De abrir mão de vícios, de abrir mão, porque ele nos capacita. Quando você escolhe abrir mão, Pai, me ajuda aqui. Abre mão e pede, Espírito Santo, me ajuda. Você vai avançar. Você vai avançando. E ele vai te tornando livre. E tem pessoas que acham assim, mas eu não consigo. Mas tudo que você fala na vida que você não consegue, entrega para ele. Entrega para ele, deixa ele tomar conta disso para você. Não é que você não vai ter responsabilidade, não é que você não vai fazer sua parte, você vai fazer, mas deixa ele conduzir até o querer e o realizar. A Bíblia fala, isso eu acho fantástico. É maravilhoso esse versículo. Que no Espírito está o querer e o realizar. Então tem muitas coisas que você deseja, mas que você precisa do Espírito Santo para realizar. Então, assim, a capacidade de fazer, a Bíblia também fala que sem ele a gente não faz nada nessa terra. Então, a sensibilidade... E outra coisa, eu preciso muito deixar uma coisa clara aqui. Porque, às vezes, a gente, com religiosidade, acha que é só quem está indo para a igreja que Deus tem isso. Não, é mundo. É para todo mundo. Óbvio que é necessário que o Jesus habite na gente para a gente ter um acesso mais particular, secreto. Sim, mas na verdade, está ouvindo, Ruth? Eu tô te ouvindo, só que tá parecendo que a conexão tá... Pode falar. Não tô te ouvindo. Óbvio, Jesus é que nos liberta, mas o que é ter Jesus? É ir para a igreja todo dia? Ir para a igreja é fundamental, é importante, alimenta nosso espírito, sim, mas... Aceitar Jesus não é falar com a boca, é viver Cristo. Aceitar Jesus é ser como Ele, é todos os dias entrar no processo de santificação. Entenda, não é santidade, é santificação. Porque às vezes a gente acha, os religiosos falam o seguinte, você tem que ser santo, tem que ter santidade. Só que o problema é o seguinte, santidade só Jesus teve. Então, você precisa, na verdade, entrar no processo de santificação, ou seja, você está constantemente escolhendo acertar. E acertar em tudo não é só em não adulterar, em não mentir, é não fofocar, é não falar mal do outro, é não guardar ódio no coração. Isso tudo está em Cristo. É fazendo o bem, porque a Bíblia fala que quem não faz o bem peca. Então, assim, tem muita coisa que é pecado e na verdade, pecado é errar o alvo. Ou seja, se você está agindo na frequência de Satanás, nas características dele, usurpando, mentindo, adulterando, sabe? Na falsidade da sua identidade, você já desviou o foco, já desviou o alvo. Então, assim, ser como Cristo é você, de fato, apontar para as características dele, que é amor, compaixão, cuidado, zelo, libertação, cura. E, assim, isso tudo, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso precisa destravar a sua cabeça para você entender que não é a perfeição que vai te levar ao secreto com Deus. É a ação contínua de ouvir, de querer e buscar o secreto com Ele. E Ele vai te encher aos poucos.
Eu quero observar dois apontamentos aqui que eu achei super interessante. Tem vários, gente, mas vai passando muito rápido. A Esther falou uma coisa interessante aqui. O adversário oferece tudo para prender nossa vida nas coisas desta terra. É exatamente isso. Porque nosso Deus não é terreno. Ele é celestial. Então, a Dani até citou um versículo no início, né? Que a gente discerne, o espiritual discerne as coisas espirituais. E essa busca da santificação é para cada vez mais a gente se conectar com esse relacionamento com Deus, para que a gente vá se distanciando das coisas terrenas e se aproximando daquele que nos criou, inclusive nos fez a imagem e semelhança dele. Agora, igual a Dani, é bem fechando o que a Dani falou mesmo, que ela falou, se sua atitude, sua conduta, seus pensamentos, seus desejos estão mais parecidos com as coisas que estão distantes de Deus e estão mais perto do outro, do adversário da sua alma, não se desespera, não. Cristo conquistou tudo na cruz por você, mas é só para você ter uma consciência, acorda, porque a liberdade, a verdade liberta. Acorda, sabe? Acorda para o que Deus quer te dar. Se aproxima mais das coisas celestiais. Porque as coisas terrenas não é o que ele quer dar. Não quer ser que a gente não vai conquistar nada aqui. Não, ele deu a terra pra gente, dá licença. Ele fez a terra pra gente. A gente que domina isso aqui. A gente que domina o que eu quero dizer, ele deu domínio para Adão. Até o nome dos bichos, quem deu foi Adão. Você cuida disso aqui. Entendeu? Só que o adversário, ele quer deturpar tudo que é bom que Deus nos dá, para nos prender a idolatrias de nós mesmos. E a idolatria é muito mais profundo do que o que algumas pessoas pensam, entendeu? Sim. Qualquer coisa que você colocar acima da vontade de Deus na sua vida é uma idolatria. Porque o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, até a nossa vontade... mas Deus não quer fazer escravo, ele realmente não quer. Mas ele te alerta daquilo que vai te fazer mal, que você nem sabe. Ele quer falar com você para te mostrar, não vá por esse caminho. Sabe? Então, você ia falar de obediência também, né? Porque tem a ver com isso. Porque assim, na verdade, só para resumir aqui para quem entrou depois, se sentir amado é fundamental para você startar. A vontade de querer ter um relacionamento e se sentir amado não tem a ver com o que você faz para Deus. Tem pessoas que ficam o tempo inteiro fazendo, tô certo, tô perfeito, vamos lá, gente. O publicano, o fariseu lá, né? Estou perfeito, faço tudo certinho. Tá, mas você tá vivendo os princípios, você tá vivendo como Cristo viveu na Terra? Você tá praticando bem, você tá vivendo minhas características, entende? Então, assim, não é a perfeição que importa para Deus. É a constância. Eu sou desejo de ser melhor perante Deus. É a constância. Vai cair, vai tropeçar, levanta, anda, vamos embora, processo de santificação. E assim, é importante que falar isso porque às vezes só para tirar tem que ser perfeito para acessar o espiritual. Deus quer o seu processo, o seu princípio. Aceite o que ele fez por você na cruz. Porque Adão tinha a autoridade sobre a terra. Ele perdeu quando pecou. Mas Jesus na cruz devolveu a autoridade da terra para todos nós. E assim como Satanás, desde quando ele foi lá no Éden, sentenciado, né, que ele morreria por um homem que nasceria, ele sempre tentou matar Jesus, na história inteira. Se você olhar, ele tentou matar Moisés, tentou matar todos os hebreus, tentou matar José, tentou matar. Vai olhando. Sempre ele tentou matar aqueles que tipificavam Jesus. Assim como ele tentou a vida inteira matar e achou que tinha vencido na cruz, isso que é fundamental. Deus usou o ódio de Satanás para poder cumprir o propósito dele. Porque na morte de Jesus, ele achou que tinha vencido. Mas, na verdade, foi destruído e a autoridade do céu, da terra, foi devolvida ao homem. E aí, o que acontece? Quando você tem essa consciência que, a partir daí, quando você aceita Jesus, ele mora em você, você entende a autoridade que você tem para dominar e subjugar todas as coisas. Porque ele foi devolvido na cruz. E assim, você consegue
realmente dizer não para aquilo que não tipifica dele. Você não peca, não é por medo de ir para o inferno, você não peca porque você não quer perder a presença, você não quer perder a intimidade. E aí, isso vira a chave, foi isso que virou na minha cabeça. Eu não sou santa, não sou perfeita, já errei muito na minha vida, já me desconectei de Deus durante um período. Mas foi entender que a minha identidade, quando eu aceitava Jesus, não era mais de pecadora, era de santa, lutando contra o pecado. E isso virou a chave na minha cabeça, porque a partir de Jesus eu consigo realmente vencer tudo aquilo que me é difícil, tudo aquilo que me é obstáculo. E já não há mais obstáculo, porque nele tudo a gente pode fazer. E aí a gente precisa ter entendimento de que ele, que o adversário das nossas almas quer ainda matar o Jesus que habita na gente. E como é que ele mata o que habita na gente? Distorcendo a nossa identidade. Mudando o que a gente pensa a nosso respeito, tentando distorcer, é o que a Ruth falou, tentando distorcer a autoridade que Deus nos deu para a gente se sentir fraco, quando na verdade nós somos muito mais fortes e poderosos na Terra do que a gente possa imaginar. Mas a gente só acessa a nossa identidade com relacionamento com Deus. Então, ouvindo Deus, acessando os sinais, é isso. Eu queria falar que o Rafael falou uma coisa que tá me chamando a atenção já tem um tempo. Não abrimos a porta para o desconhecido. E eu comecei falando da Esté para falar disso aqui. Desconhecido, cara, isso aqui é muito forte. Porque era uma das coisas que a gente queria abordar. O relacionamento, a Dani falou algumas vezes. Realmente, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai conhecê-lo. Né? Deus dá sinais iniciais. Às vezes pode ter pessoas aqui que não aceitaram Cristo ainda como seu suficiente Salvador. Mas Deus vai falar com você também. Porque Ele quer você. Ele vai dar sinais. Quando você deixar Ele entrar em você, aí você vai se tornar templo do Espírito Santo. E aí a sua conexão vai se tornar mais íntima. Muito mais, porque Ele não vai usar o externo, Ele vai usar o interno, sabe? Ele vai estar dentro de você. E vai se conectar com o seu espírito. Romanos 8, 16, se eu não me engano, fala assim, que o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo é muito forte. Se para dizer para nós sobre a salvação, que é a coisa mais importante desse mundo, é a salvação da nossa alma, né, que isso fique claro, porque de nada adianta a gente viver nessa vida sem ter a certeza da salvação eterna com Deus. Se a salvação, a coisa mais importante, a informação mais importante que o Espírito Santo poderia nos trazer, ele usa o nosso espírito para testificar, o que mais ele não pode falar pelo nosso espírito? No direito tem uma máxima, né? Se eu posso mais, eu posso menos. Ele usa o máximo para falar no nosso espírito. Então, todo o resto, tudo que você fizer na sua vida, ele vai se conectar com você no seu espírito. De outras formas também. Mas eu estou querendo dizer que quanto mais o seu espírito foi edificado em Deus, que é esse processo de santificação, mais você vai ouvi-lo com clareza. E aí, Deus não vai ser um desconhecido para você. Só que Deus sempre tem algo desconhecido para nós. É isso que eu quero deixar claro. Porque senão seria uma coisa monótona. Nosso Deus, ele gente, é impossível da gente entendê-lo todo. Não tem como. Então, cada dia mais nós vamos conhecer mais dele. Naquilo ele não é mais desconhecido, mas tem coisas novas para eu acessar nele. E aí esse processo de crescimento para você conhecer Deus, que é o que eu tinha falado antes. Cada dia mais vai ter uma parte nova que ele quer te mostrar e você vai abrindo a porta. Então, quanto mais você conhece de Deus, mais você quer ele dentro de você. Então, onde eu estou querendo chegar? Conheça Deus. Eu queria falar aqui uma coisa. O pastor Luciano Subirá, ele tem um livro que fala A Voz de Muitas Águas. Esse livro é incrível. E ele faz esse paralelo. O que é a voz de muitas águas? O que a Bíblia quer dizer com isso? A voz de muitas águas silencia. O som das águas silencia qualquer voz. Quem já foi nas cataratas lá do Iguaçu, você vê aquele tanto de água, aquele volume de água, aquele barulho de água, aquele ruído, né? E Jeremias compara a voz de Deus com a de água, Ezequiel também. E tem outros profetas também que eu não estou lembrada agora. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Tem a ver com esse desconhecido que o Rafael falou aqui. Quando a gente
tá lá nas cataratas, a gente até consegue conversar, a gente consegue se ouvir. Mas você já viu o volume de água? Agora você pega uma cachoeira pequena. Isso é o pastor Luciano falando, e isso foi muito forte para mim. Você pega uma cachoeira pequena, o volume de água é muito menor. Mas aí se você estiver debaixo dessa água, da queda d'água, você não consegue ouvir ninguém. Ué, mas a água o volume é muito menor. O volume é muito menor, como é que você não consegue? E as cataratas você consegue. Tem a ver, gente, com a distância. Olha isso. Quanto mais perto de Deus você estiver, não importa o tanto que você conhece de sua palavra. A água aqui simboliza a palavra. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais os outros sons, os outros ruídos vão sumir. Então, assim, você tá, às vezes a pessoa tem um conhecimento absurdo da Bíblia, mas não se relaciona com ela do jeito que a gente está falando aqui. Todo dia quer se santificar, todo dia quer uma coisa nova, todo dia quer mudar, todo dia quer morrer numa coisa, todo dia quer crescer em Deus, todo dia quer desenvolver esse relacionamento com Ele. Então, ele não está se relacionando com a Bíblia, mas tem um volume imenso de água. Mas não se relaciona, então está à distância. É as cataratas. Você ainda consegue ouvir outros ruídos. Mas o som da água está lá. Mas você não está tão próximo. Agora, você às vezes tem pouco volume. Às vezes você conhece pouco da Bíblia, mas você quer se relacionar, você está ali orando, você está se interagindo com a palavra, você está totalmente submerso na palavra, você está totalmente submerso em Deus. Os outros sons, quer dizer, a cachoeira, que você entra embaixo, você não consegue ouvir o som de mais ninguém. É uma cachoeira, mas só porque você está dentro dela, você não consegue ouvir. Se você estiver mais próximo das pedras, quando a água cai, você não consegue, você tem que gritar e você não consegue conversar, porque você está muito próximo. E é o desconhecido que o Rafa falou aqui. Quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus, mais você vai conhecer Ele. E os outros ruídos, os outros sons vai sumir. E a voz dele vai ser como a voz de muitas águas na sua vida. E vai silenciar todas as vozes. Tudo que vem para poder tentar diminuir o que Deus fala, as suas experiências. E como identificar quando é a voz de Deus, a voz de Satanás? E eu falo o nome dele mesmo porque eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Deus me fez a semelhança dele, eu não tenho medo dele, não. Satanás, e quando é a nossa voz? Analisa. Não, eu tô sendo sincera aqui, entendeu? Porque tem crente que tem medo dele. Nunca vi. Falar o nome dele arrepia até a alma. Quando na verdade é ele que tem que temer a gente. Autoridade do espírito faz você, assim, entender que ele já foi vencido, ele já foi derrotado. Ele não é ninguém na terra, não. A gente dá poder a ele mais do que ele tem. E aí, e ter medo dele também é dar poder a ele. Tá, vamos lá. Como identificar quando é a voz de Deus, quando é a voz do Satanás mesmo, e quando é a voz nossa? Avalie os frutos, o resultado. Por quê? Quando, se o que você recebeu vai gerar vida, vai edificar o outro, vai acrescer no seu espírito, vai acrescentar na sua identidade, tipifica as características de Cristo, é Deus falando com você. Se é o oposto disso, vai matar o outro, vai diminuir, vai humilhar, vai te fazer uma pessoa ruim, enfim, vai matar a sua identidade, vai te distanciar das características de Deus, é a concorrência, é o Satanás. Sim. E se já é algo, isso eu tô falando de coisas desconhecidas, quando vem aquelas, tipo assim, você tá num lugar, aí vem um trem na sua cabeça, que você nunca tinha pensado, o filtro é isso, edifica, tipifica Cristo, respeita os princípios, porque Deus não contradiz a palavra dele, Deus não fere princípios. Então, se veio e edifica e tem essas questões que tipificam Cristo, vá na fé, irmão. Só agir, é Deus. Agora, se é o oposto, é a concorrência. Agora, se é algo que você já tem dentro de você e só está se manifestando numa situação, por exemplo, tenho medo de altura. Aí estou indo, sei lá, numa montanha-russa. Aí eu começo a sentir medo e vem aquele monte de pensamento. Minha filha, fica tranquilo, é só você com medo mesmo e tá tudo certo. Então, se é algo que já tem dentro de você, se é algo que já tá dentro de você,
que aquilo só se manifesta no momento em que você vai fazer algo que contraria aquele medo, aquele obstáculo, aquele receio, é só você mesmo. Então, assim, analisa os frutos. E eu falo isso para o que vem na sua mente, para o que você escuta e para o que você fala. Porque, às vezes, você ouve vozes de pessoas, de autoridades, de pastores, enfim, de todo mundo. Porque até pastor pode ser usado pela concorrência, por incrível que pareça. Todos nós podemos. Nós não somos perfeitos. Em Cristo, nós lutamos contra o pecado para buscar a santificação e sermos mais perfeitos. Mas nós não somos. Então, filtre tudo que chega a você a partir do que está tudo a partir do que frutos, né? Então avalie os frutos para que você de fato possa acessar a verdade, que é aquela. Ô, Ruth, o volume, a sua conexão tá falhando muito, mas tá dando. Pode ir. Vai. Mas cortou? Um pouco, mas pode continuar. Oi. Avalie os frutos. É só isso que chega a você pelos resultados, pelos frutos de Deus. Ok, vai na fé. Se é da concorrência, vai ser oposição aos princípios, vai ser oposição ao que tipifica Cristo. E olha só, eu não estou falando do que religiosos falam, tá? Eu estou falando de princípios de Cristo, identidade de Cristo. Porque tem muita coisa que religioso fala, que a gente segue, mas que na verdade aquilo é só o homem falando. Então, assim, foque na identidade de Cristo. A gente tem que ser todos os dias parecido com Ele. Qualquer coisa que a gente faça que foge disso já é pecado. Tá fugindo do alvo, tá perdendo o alvo. O nosso alvo é ser Cristo na terra. É agir como Ele, é isso. Então, é isso a dica que eu dou, que é o que eu uso muito para filtrar as coisas aqui. Entendeu? Sim. Eu queria falar também uma coisa. O Espírito Santo me lembrou, eu pensei que não ia dar. Gente, quanto tempo a gente tem? Que eu sei que são 59 minutos a live. Quanto tempo a gente tem? 10 minutos, 2 minutos. Ai, Jesus. Não, então não vai dar, não. Vai ficar para os próximos capítulos. Gente, mas foi maravilhoso esse momento. E vão ser 4 lives, a gente vai fazer uma recapitulação. Eu vou assistir de novo para ver se ficou faltando alguma coisa para a gente sanar nisso. Pode mandar dúvidas no direct. Eu vou anotar e a gente tira na próxima semana. A gente espera que Deus tenha falado com você, assim, tenha esclarecido o seu coração sobre algumas coisas. Esse aqui é só um start, né? Que é um assunto muito complexo para tratar em pouco tempo. E na semana que vem eu vou falar isso que ficou pendente aqui. Mas obrigada pela sua presença. Compartilhe esse vídeo, vai ficar gravado por um tempo. E semana que vem, no mesmo horário, no mesmo lugar, nós vamos estar aqui para tratar sobre a live 2, sempre com esse tema, guiadas pelo Espírito Santo, né? Sendo guiados, né? Obrigada pela presença. O próximo tema vai ser o que te impede de ouvir a voz de Deus. Vai ser sobre isso. E aí, vamos lá, vamos destruir essas armazinhas, esses bloqueios que tá dentro da gente. E foi muito bom. Ó, para você ver. Ó, para você ver como o Espírito Santo testifica as coisas. Eu acabei de falar que eu deixei de falar um tema, não foi? Pois é. Aí a Dani esqueceu de me avisar direitinho qual ia ser o próximo tema. Mas é interessante que o que eu ia falar tem a ver com isso que ela falou, o que impede. Então acabamos de ter ao vivo aqui uma experiência do Espírito Santo aliando e confirmando que ele está no fluxo do negócio. É isso aí. Gente, amém. Que Deus nos edifique, nos cure, que amplie nossa visão, né? O que eu profetizo sobre de todos aqui é isso. Que Ele amplie a nossa visão, que tire as lentes pintadas, para que a gente possa fluir nele, para que a gente veja Ele mais do que a nós mesmos e veja Ele nos outros, para que a gente consiga edificar e aprender com todos. É isso que eu profetizo, que a gente seja mais liberto. Amém. 10 segundos, um beijo. Sim, Rafael, muita gente fala.